Diz rodar o tele. Sim. Já está. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada pela vossa participação nesta primeiríssima edição das Horas Inquietas. As Horas Inquietas é um programa que nós estamos a começar aqui na ACEP, na nova sede, na Rua de São Bento, em Lisboa, em que pretendemos ter uma organização de portas mais abertas, digamos assim, à sociedade, ao debate, ao encontro, e, portanto, vamos promover, pelo menos uma vez por mês, uma conversa, um debate em torno de temas que nos inquietam, digamos assim. Também somos pessoas inquietas, por isso é que batizamos esta programação de Horas Inquietas. A programação vai sendo divulgada tanto na nossa newsletter como também nos nossos canais, no Facebook, no Twitter. Para esta primeira edição, iniciámos com um tema com o qual nós não contactamos, digamos assim, no dia a dia, mas que também não toca diretamente com o que é o nosso cotidiano, mas cruza-se, tem cruzamentos. Ou seja, o que é que nós, do nosso trabalho, para além do trabalho de cooperação, depois também trabalho de sensibilização da opinião pública portuguesa, e, portanto, temas como promoção de direitos, desconstrução de estereótipos, aquilo que nós chamamos também de desocultação de alguns processos, que na sociedade portuguesa também queremos debatê-los e queremos torná-los mais visíveis à sociedade, e por isso achamos que, e também fazer aqui um cruzamento com aquilo que há de atualidade, começar as Horas Inquietas precisamente por este tema. E para isso nós convidámos dois especialistas. Convidámos o Max Ruben Ramos, que é doutorado em Antropologia pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e que tem uma tese sobre missionários do Sul. Tem trabalhado também as questões da cidadania, da exclusão, das noções de pertença e a discriminação racial. E convidamos também o professor Rogério Porcamaro, que é professor jubilado do ISCTE. Tem desenvolvido também alguns projetos de intervenção comunitária e de economia solidária, e em diferentes zonas do país, mas também do mundo, e fundou, aliás, foi um dos ideólogos da Universidade Popular, Pluriversidade Comunitária. Não é? E, portanto, queríamos iniciar por aquilo que é o tema geral também desta conversa, que é precisamente as margens de onde se vê a sociedade. Portanto, que sociedade é que também se vê dessas chamadas margens, muitas vezes é chamada cidade invisível, ou até de forma, por exemplo, o António Brito Guterres chama de cidade invisível, mas um bocadinho de uma forma provocatória, não é? Não é uma cidade invisível, ela está lá, ela move-se. Muitas vezes a sociedade, os próprios jornalistas e os médias não querem ver essa própria cidade. Portanto, que cidade é que se vê? Que cidadania é que se vê a partir dessas imagens? Esta pergunta de partida, depois vou partilhar aqui uma ligação com a Lívia também. Quem é que eu começar? Pode ser. Ora bem, eu queria começar por dizer qual é o lugar onde eu vou tentar partilhar o que é que eu acho que se vê das imagens. Não é tanto o lugar de Politi, a primeira parte do Politi, não é tanto o lugar de professor, não é tanto o lugar de investigador, embora também seja. Ou melhor, é esse lugar depois do outro que eu vou dizer. É também esse lugar público. E o outro lugar é o facto de eu estar muito enraizado em algumas dessas margens. Desde logo porque nasci numa aldeia, portanto, essa é uma margem, é uma das margens, que é o meio rural, face àquilo que foi a tendência dominante da urbanização. Eu estou a dizer isto não só porque nasci numa aldeia, e quando digo nasci numa aldeia, não foi numa maternidade, nasci numa casa de aldeia. Obviamente não lembro disso, mas portanto há todo o processo de cálculo aí, não é?
Mas ainda hoje eu tento ter opções que me liguem a essa margem, que são as aldeias, por exemplo. Por acaso até falei das comidas, porque estou também a trabalhar aqui da Arouca, das zonas mais rurais e mais interiores da Arouca, com os fóruns comunitários que lá temos estado a criar. E, portanto, essa é uma leitura que eu gostaria de trazer aqui, embora não seja a leitura principal. Porque a leitura principal depois é que me trouxe para Lisboa e eu vivi num bairro social. Eu venho de um bairro social quando era criança, quando era jovem, vivi num bairro social até 74. Depois casei e nessa altura consegui sair dessa zona. Portanto, também tenho essa vivência como jovem, como que se chamava o bairro dos Índios do Oeste. E talvez por isso tudo, uma boa parte da minha opção de vida tem sido estar nos bairros de habitação municipal, o que propriamente se chama os bairros sociais, não é? Que é um disparate de designação, todos os bairros são sociais, não é? Exato. Todos os bairros vivem pessoas da sociedade, mas portanto, os bairros de habitação municipal, não é? E são bairros de margem, são bairros de periferia, são bairros de exclusão, de pobreza, são ilhas de pobreza e de exclusão social. E quando eu digo que estou nesses bairros, porque optei, do ponto de vista do meu ativismo, da minha militância, trabalhar aqui nesses bairros, não é? E acompanhar esses bairros, nomeadamente com uma dinâmica que me encanta, que é a dinâmica dos grupos comunitários, com plataformas informais de trabalho com os comunitários. Não é? E tenho tido o privilégio de ter estado e de ter acompanhado desde o momento. E essa também é outra imagem curiosa, porque eu vivi em França 3 anos e mais trabalho de imigrantes, de facto, de ser foi aquela para eu escrevi. E trabalhei com os imigrantes nessa altura, desde a classe 77 até 80, quando começaram as primeiras leis anti-imigrantes em França. Não é? E quando nós tivemos que, inclusive, esconder imigrantes que estavam substituídos, não era muito avançado. Mas mesmo os portugueses, muitas vezes, eram nacionalizados, não eram tanto assim, mas ainda eram nacionalizados. Mas também essa margem eu vivia, de certa maneira, embora eu era estudante, não estava a viver em primeira pessoa, não estava a viver por simpatia. Mas, de facto, a grande aprendizagem tem sido nos últimos anos esta vivência dos bairros sociais. Cobra de Moura, por exemplo, Cobra de Moura, e continuo, e já no passado do Cobra de Moura, vou muito à Cobra de Moura, tenho amigos lá. E agora nos bairros mais de Lisboa, onde há trabalhos comunitários, que é, por exemplo, a Horta Nova, que é, por exemplo, o bairro da Flamenga, o Loureiro, os bairros que normalmente estão catalogados como bairros problemáticos. Não é? E essa é uma leitura que me marca profundamente, não é? Que é a leitura das pessoas que eu acompanho. Eu ontem, à meia-noite, estava no bairro Quatro Cruz a trabalhar com a comunidade do bairro Quatro Cruz os problemas que as pessoas lá vivem e sentem, o abandono do ponto de vista da habitação, casas que não são mantidas, pessoas que vivem em más condições e não conseguem obter habitação. E, portanto, a leitura que se faz é uma leitura que é marcada. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Obviamente que depois, por isso é que surgiu a universidade comunitária, porque é a partir destas leituras da comunidade que nós construímos conhecimento, não é ao contrário, como habitualmente se fazia na universidade. E por isso o conhecimento é plural, por isso é que é a universidade já agora. Bom, e a leitura? Bom, há muita coisa a dizer dessas leituras que é plural, não é uma leitura singular, é uma leitura plural. Já agora acrescento aqui outras leituras de margem, que é, bom, e aqui tenho companheiros e companheiras que dão comigo nessas margens também, que são as margens, digamos assim, ao nível global, ao nível mundial, do sul global. Portanto, tenho tido a possibilidade também de ter por todos os palopes, não é? E também outros países, não como Carlos Senegal, por exemplo.
E essas leituras também me ajudam a perceber. E qual é os elementos, há vários elementos que eu estou aqui em relevo nesta conversa e não queria estar aqui provavelmente ao princípio, porque há mais coisas para dizer. Não é? Mas desde logo, a primeira nota que eu gostava de sublinhar aqui é que há uma leitura de abandono, de discriminação, sentimento de abandono e discriminação, e de que a posição de Deus é uma posição de arrogância, né? De superioridade, de dominação, passa a estes vários, não é? O que gera, inevitavelmente, dois tipos de atitudes que às vezes combinam, não é? É, por um lado, a revolta, e a revolta desesperada, às vezes. Eu devo dizer outra coisa, eu também trabalho muito com comunidades ciganas, que é outra das margens da cidade. E muitas vezes, e ainda por cima, a margem da cidade que tem quase 600 anos, acumulados. Vocês já me disseram assim, mas ninguém tem 600 anos. Está bem? Mas tem acumulados gerações que passam quase, ou passam genes, não é? E isso é marcante. Portanto, isso é uma das coisas que eu gostava de sublinhar. Há um sentimento de revolta, depois não se consegue expressar da maneira que nós achamos que devia expressar, não é? Nós que temos associações, nós que sabemos capacitações, nós que sabemos que administrações, muitas vezes as margens não sabem reduzir e tem um sentimento de revolta, de desespero, não é? No polo oposto, mas é curioso que isto combina-se, temos a leitura da harmonia, ou seja, do desencanto, do desânimo e da desistência. E quando a desistência se cruza com a revolta, isto pode dar coisas como as que existem nos últimos tempos. Portanto, já falo da nossa que eu estava a dizer, pois há muito mais coisas a dizer sobre isto. Obrigada. E como é que se gera também essa cidadania a partir dessas ditas margens? Não é? Vou só fazer Sim, também circular. dizer também que, bom, já estamos a falar das margens, portanto, também tem uma margem vem cá ver, aquilo que está o sistema serigrafia do sistema mundo. Eu chego aqui, venho estudar em Coimbra, Tecnologia, depois venho estar em Lisboa, e há 20 para lá. O que eu estou a falar aqui tem, sobre o contexto português, tem muito a ver com a minha própria experiência, acima de tudo, de contacto com as margens, com a periferia, os bairros de Lisboa. Inicialmente, não era por questões académicas, nada disso, questões familiares. Começarem a buscar também familiares espalhados por toda Lisboa e espalhar todas essas margens, essas periferias. Eu tinha familiares meus em Copa da Moura, que estavam lá, etc. O primeiro bairro que eu conheci, por acaso, era o bairro das Marianas. Não sei se aqui as pessoas sabiam do bairro das Marianas. Conheci os bairros. Depois. É uma história que Depois disso foi. Aliás, o bairro da Mariana foi o primeiro bairro que eu conheci em Lisboa. Desses bairros de assim, de Lisboa, muito estigmatizados, etc. Portanto, eu passo a ter contato com esses bairros, passando tais finais do ano, convivências, etc. E depois, mais tarde, comecei a trabalhar sobre a Batuca, performance, a arte formativa da Batuca, grande tradição cabo-verdiana, na Cova da Moura, que eu já conhecia por causa dessa, como disse há um bocadinho, dessas questões familiares, convivência, não é? E foi aí também que eu tive contacto. Foi um período muito difícil de estigmatização sobre o bairro, de ser policiado e fora. E, então, desde aí sempre estou em visitas ou trabalho ou fora. E, ultimamente, tenho trabalhado na margem sul, num projeto chamado Construção de Memórias, no Vale da Moreira, no Conselho da Moita. E também tenho estado, portanto, a usar
aquilo que o Sr. Câmara falou. Nós não combinamos nada, mas a palavra abandono, para qualquer pessoa que trabalha sobre as margens de Lisboa, preferia a palavra abandono, a palavra-chave. Pessoas, por exemplo, eu trabalho nessa região onde há 17 mil pessoas, não há uma creche, não há uma caixa de multibanco, não é? Transportes, ou seja, serviços deficitários, equipamentos sociais, não há, por acaso, a Dias é que foram aí, já há muito tempo que estavam, não há muito parque infantil, o território é grande, quem conhece esse território, portanto, grande não tem, não é? Espaços de convívio intergeracional, mas também há toda uma narrativa que antigamente havia mais dinâmica, mas depois também é outra parte da discussão, porque é que houve essa decadência e agora está-se a tentar, mas há sempre essa palavra, a palavra abandono institucional, abandono de poder local, digamos assim, do governo, por aí fora, é chave. Então, eu acho assim, a partir das margens, eu podia dizer que há, digamos, uma distribuição desigual, não é? De possibilidades, de recursos, de privilégios, de conforto, de morte prematura de jovens, especialmente jovens negros, por exemplo, de distribuição desigual de punição, de incerteza, de precariedade, não é? Em suma, de vida plena. Vida plena, estamos a falar de vida plena. Pessoas que vêm todos os dias para limpar a cidade, para limpar os nossos escritórios, as nossas universidades, os tribunais, os centros comerciais, aqui no Parlamento, aqui limpando as escadas, por aí fora. E depois levam, para além de tudo aquilo que eu falei, dessa distribuição desigual de oportunidades, etc., ainda levam com o seu policial, ainda levam com todo o cenário que vimos há pouco tempo, não é? Então, estamos a ver constantemente. Quando nós falamos, por exemplo, de jovens, quando nós falamos de crianças, quando nós falamos de educação, por exemplo, podemos começar logo por uma questão, um ponto que para mim, eu sempre costumo pôr como primeiro ponto, quando se estou a falar de jovens afrodescendentes, o primeiro ponto é a nacionalidade. Nós falamos de exclusão social. Não, há uma exclusão legal. A legislatura, não é? O conjunto de papel legislativo que, ao longo dos tempos, tem colocado essas pessoas à margem de tudo, excluído. Não é? E assim, com isso, é que nós temos privação de direitos sociais, privação de direitos cívicos, privação de direitos económicos. Podemos imaginar um cenário em que jovens, daqui ao terminar o 12º, imaginemos, se chegarem ao 12º, mas nem chegam, se quiserem numa viagem final para a Espanha, eles nasceram e tiram visto até a Espanha. Para vermos onde é que podemos situar o ponto, até onde é que vai. Não é? Ou, por exemplo, não se pode candidatar a uma bolsa de estudo, mas nasceu para estudar. E direitos e outros direitos que podemos aqui mencionar. E, portanto, os bairros, no geral, há quem já trabalha muito sobre isso, ainda há pouco tempo tivemos uma boa apresentação num blog organizado aqui da Síria, do Vitor Barros, que as margens com finais, com caças, há um confinamento, no fundo, um confinamento. Não são bairros problemas, são bairros com problemas, assim como qualquer bairro, qualquer localidade tem os seus problemas. E tem problemas de habitação, é infiltração, décadas para ser, e não é, quando eu falo de conforto é isso, não. Tem que ter condições dignas, tem que ter casas decentes como todas as outras pessoas têm casas decentes. São trabalhadores como todas as outras pessoas. Então, por exemplo, deparamos com encarceramento em massa de jovens.
deparamos com mortes de jovens, deparamos com falta de expectativas, de horizontes para o futuro, não é? De modo que perguntou-me como é que se constrói a cidadania. Como é que se constrói a cidadania? Ou primeiro podemos já como é que as pessoas depois dão a voto, como é que atuam, como é que fazem para um conjunto de ações, digamos assim, que militariam contra todas essas violências, digamos assim, de Estado, violências várias, não é? Podemos dizer, em primeiro lugar, que não são pessoas que estão aí, não, são pessoas também que agem, são pessoas que constroem, são pessoas que discutem política nacional, discutem os seus problemas, discutem policiamento, discutem problemas de habitação, discutem questões que têm a ver com vão ao melhor da história dos nossos antepassados africanos que lutaram. Uma questão muito importante quando estamos a falar de educação, por exemplo, não é? Que é os jovens vão à escola, encontram um currículo com o qual não se revêem, pelo contrário, que acaba até além de estigma, acaba por repercutir, por perpetuar um certo racismo e também a ver os seus antepassados como objetos, como pessoas que não tiveram protagonismo na história, incluindo na história do 25 de Abril, não é? Ou seja, tudo isso é discutido também nas margens. Há grupos de teatro que fazem peças incríveis. Há pouco tempo vi uma peça incrível sobre a questão, por exemplo, do trabalho, também do sistema prisional. Portanto, tudo, no conteúdo do teatro trazem essas questões, como também podem parodiar em torno do seu próprio bairro, brincar um bocado como é que as pessoas falam, brincar um bocado. Portanto, há festividades, há discussões que eu falava um bocado, só para retomar. Vão lá ao passado buscar o melhor da tradição africana em termos de luta pela dignidade, luta pela justiça. Vão a Mica Cabral, vão a Mica Boal, que faleceu há poucos dias, vão a Winnie Mandela, a Biko, a Nelson Mandela, ou outras personagens africanas e fora que acabam por nos inspirar, lutarem pela sua dignidade aqui no mundo, não é? Ou seja, não são pessoas que estão proativas, são pessoas que estão construindo, a despeito de não terem, muitas delas não terem o tal apoio institucional e sofrerem um bocado em torno do abandono, mas não estão a construir, eu vejo iniciativas várias, em várias áreas, da forma como atuam para digamos assim, construir um futuro democrático para toda a gente. Eles lutam não somente, as margens lutam por um mundo diferente, as margens lutam sociais. Não, sempre historicamente é assim, os movimentos sociais, pelo menos da tradição de onde eu venho, da tradição de onde muitos conhecemos, portanto, é sempre uma perspectiva de uma luta comum, de um futuro democrático para toda a gente, não é? E vemos questões que, por exemplo, têm a ver com... Uma outra questão que tem a ver é que algumas instituições nos bairros também, que é uma preocupação, estão-se a transformar cada vez mais como uma extensão do sistema de justiça criminal. Okay? Atribuições que poderiam ser para a educação, para a saúde, etc., estão sendo delegadas ou terceirizadas para o policiamento. Ou seja, polícia resolver. Basta vermos o que é o chamado zona urbana sensível, quais são os critérios que são utilizados para catalogar e definir um bairro, que vão desde abandono escolar ou até laços de solidariedade terapêutica, que é um dos critérios, ou elevada densidade profissional, consumo de álcool e por fora, coisas ridículas e absurdas, mas que são critérios que são utilizados para definir o que é uma zona urbana sensível e a partir daí montar, portanto, que é um dispositivo de governamentalidade, ou seja, um dispositivo de vigilância, de governação, ou seja, é uma terceirização que estamos a ter
trará consequências muito terríveis, porque é só verem, por exemplo, a reunião que houve entre o governo e as associações que foram lá e vermos quais são os ministérios que foram convidados, não é? É desporto desporto e juventude, administração interna, não é? Quer dizer, desporto e juventude, não, esses jovens são bons esses jovens negros, esses jovens são bons a correr e a dançar, quer dizer, estou a parodiar, mas estão percebendo, mas porquê que não é convidado o Ministério de Finanças? Porquê que não é convidado o Ministério de Saúde? Porquê que não é convidado o Ministério da Educação? E é convidado exatamente esses. Está a ver? Ou seja, há que ter mais seriedade para tratar as questões que têm a ver com as chamadas margens, etc. Eu vou parar por aqui. Sintam-se também, quando eu estiver a falar, sintam-se bem-vindos a me interromper e a colocar questões, a questionar ou fazer comentários. Posso pegar essa questão de cidadania? Sim, não, pode ser. Não, é que há quem falei, sobretudo, em dois tipos de lógicas que eu vejo na reação dos bairros. E referia a revolta e o extremo oposto da resistência. Mas há uma terceira posição que acontece, e depois eu não fiz logo claramente isso, para não estar a falar muito, mas que é, no fundo, eu sinto que há nos bairros três tipos de posições diferentes, não é? E que se cruzam, se interferem uns com os outros, interagem. Portanto, a revolta, a zanga, a outra que é a tal resistência, a anemia, digamos assim, mas há também depois uma outra atitude interessante, que é a atitude que pode gerar elementos positivos, que é a atitude da festa, da solidariedade interna e da congregação de esforços, não é? Que podem tornar-se congregação de esforços para responder a uma ameaça pela negativa, ou congregação de esforços para construir o sonho pelo positivo, não é? E isso gera três tipos de cidadania, que é aquelas que eu encontro nas margens. O que eu chamaria a anticidadania, que corresponde mais ou menos à lógica da revolta, a não-cidadania, que corresponde à lógica do desânimo, e a alter-cidadania, que corresponde a isto que ele estava a dizer agora, o Marx estava a dizer agora, no fundo, que acontece lá. O que é interessante neste isto depois tem a ver com duas coisas importantes, que é a relação que o Estado tem com as margens, o que Marx já estava a falar, e depois a questão do, já vou dizer alguma coisa sobre isso, e depois a questão de quem são os atores que tentam estar nas margens, para estar com as margens e para com as margens construir exatamente aquilo que o Marx também estava a dizer, que é outros caminhos para a sociedade. Porque as margens são portadoras de outros caminhos para a sociedade, a tal alter-cidadania. E o que é interessante é quando nós conseguimos transformar a atitude da anticidadania e da revolta em alter-cidadania. Isso é possível. Eu tenho algumas experiências muito interessantes sobre isso, não sobre isso faz, com jovens, exatamente com aqueles jovens que são mais. O caso da Horta Nova, ou da Quinta de Cova da Moura, por exemplo, dois bons exemplos disso, em que exatamente grupos os mais radicalizados na revolta, na zanga, depois se transformaram, no caso da Cova da Moura, muito com o apoio do Windows, por exemplo, em grupos de construção de alternativas, de construção deste sábado estive lá com um desses jovens, precisamente, um dos jovens que fez parte do Windows Juventude e que neste momento está a seguir outros caminhos, não é? E foi um exemplo disso, dessa viragem da revolta para a construção da anticidadania para a alter-cidadania. Ou o grupo de jovens da Horta Nova, que eram todos diferentes e todos de margem, que se auto-articulavam levando ao lugar, e eram também todos os grupos. Eu tive uma experiência fantástica com esse jovem, e eu hoje disse que esse jovem era muito bom. E da conquista ali do outro estatuto no bairro e do outro estatuto face às outras pessoas. Não é? E portanto é possível fazer isso. Agora, o problema é que quem está a tentar fazer isso normalmente são as associações, as organizações, corretamente não se chama de seu setor, mas que é aquilo que eu preciso chamar organizações para iniciar
problema é que essas organizações normalmente fazem isso com muito poucos meios e com muito pouco enquadramento por parte de quem tem recursos, de nós todos, que é o Estado, não é? E que acabam por ser muitas vezes apoios esporádicos, de curta duração, e obrigando a que ou se interrompa, que é a coisa que pode acontecer, e portanto interromper processos que precisam de muitos anos para tal como eu aprendi, que sementes lançadas à terra precisam de tempo para dar frutos, não é? Não é logo no dia assim que nós obtemos as batatas, os alfaces, precisamos de tempo. Não sei se estava a dizer um bocadinho para e a mesma coisa acontece nestes sítios, não é? E portanto nós precisamos de tempo para lançar as sementes e para depois adequar, regar, esperar que as coisas voltem e venham e se deem frutos, não é? E normalmente a maior parte dos apoios que existem, dos recursos que são distribuídos às organizações que fazem este trabalho, são recursos de curta duração, 1 ano, 2 anos. Agora, neste momento há uma versão do projeto BIPTI que é um bocadinho mais interessante, que são chamada versão ecossistema, tem 3 anos, não é? Que podem ser prolongados. Mas é a primeira vez que tal acontece e, curiosamente, até num executivo que eu não estaria à espera de acontecer. Mas, na maior parte dos casos, não era assim. Não era assim. As coisas eram. E mesmo os programas foram interessantes, tecnológicos, como os baixos saudáveis em algumas coisas, não tiveram publicação. Já não houve publicação. E, portanto, a maior parte dos casos, isto faz com que haja tudo aquilo que é o contrário do que ia acontecer. Não é? Isto, do lado das organizações, porque elas têm que ser heróicas, têm que muitas vezes fazer com base nos seus próprios recursos de voluntariado e invenção de recursos, para tentar fazer alguma coisa de continuidade. Não é? Isto implica continuidade. Este trabalho na POP, este trabalho na resistência e no fomentar a altera cidadania, precisa de muito tempo, porque tem tudo contra. Tem a sociedade contra, tem os governos contra, tem o Estado contra. Porque, como é que o Estado lida com estas organizações? Não lida, quer dizer, lida negativamente. Como diziam alguns jovens, e o António Guterres disse muito bem, para muitas destas repúblicas, há quem tem que o Estado é com a polícia. Ou é com professores que são também desacompanhados, que são mal enquadrados, no caso das crianças que estão na escola, não é? Ou é com um estado de educação que nos atira para a periferia. Há bocadinho o Max estava a falar das Marianas, foi nos 4 mil leis também. É isso, por acaso, que eu não sei das Marianas. E eu acompanhei na altura o processo de alojamento. E, em primeiro lugar, até fiquei entusiasmado com a ideia, porque a Câmara fez uma coisa que nunca se fez em lado nenhum. Foi, levou uns autocarros, levou aquela gente toda, foi ver as casas novas para estudarem os sítios ou para ficarem vizinhos junto com os clientes. Isso normalmente não é feito, não é? É uma coisa que eu acho incrível no alojamento, que as pessoas são postas locais, não é? E sem qualquer. Pronto. Só que as Marianas foi para um bairro que é um evento geográfico, que é um bairro alto. Então, mas tudo. E, portanto, realmente houve esta parte positiva de visitarmos, tudo o resto gerou ao contrário. E, portanto, eu depois andei lá na Aduana, mais recentemente, dos bairros das Alcabiés, na primeira e no BCB, e, de facto, o processo de realojamento, nós agora, talvez, da Universidade, vamos realizar no dia 29 deste mês uma sessão sobre as operações de sal, com ainda gente naquela altura, vidas de esses bairros, há 7 bairros de Lisboa que são operações de sal, como há outras formas, e vamos passar ao fim. E é para as pessoas verem a enorme diferença que existe entre o que foi o realojamento naquela altura e o realojamento. Naquela altura, as pessoas tinham direito à habitação e discutiam o direito à habitação e construíam o direito à habitação. Houve casos que foram construídos pelas pessoas. Mas, além disso, discutiam o direito ao lugar. Na maior parte dos casos, as pessoas ficaram ao lado de onde estavam antes. Não foram atiradas.
E, além disso, por acaso não tinha reparado nisso, agora no último dia que estávamos a falar sobre isso, é muito bom isso. Mas é verdade, todos os 7 bairros que persistem no Sal, em Lisboa, estão a menos de 2 km do Marquês de Pombal. E, portanto, não é só o direito à habitação e o direito ao lugar, mas o direito à cidade. Isto é tudo o contrário. É tudo o contrário do que se vê. É tudo o contrário do que se vê com o pé, por exemplo. Que é o tanto se glorifica, não é? Que esta vereadora quis comemorar e foi a comemorar. As pessoas tiveram casas. Por acaso é engraçado, porque eu levei um dos grupos comunitários que acompanho, é do bairro de Alfinete, em Marvila, e a primeira coisa que os moradores lá dizem, espontaneamente, depois, me deram uma casa e me tiraram do bairro. Depois tipo de volta é, façam um balanço, agora no dia em que é comemorar, façam um balanço. Uma coisa é fazer o balanço e correu bem, que correu mal. Outra coisa é comemorar, porque a maior parte dos casos, o caso da Adorana, mais uma vez, é exemplar. As pessoas são tiradas para um longe de tudo, têm casas, não têm o resto. Não têm serviços, não têm cultivar, não têm escola ao pé, não têm transporte, não têm. E, portanto, é tratar estas pessoas como se fossem peças de xadrez, peças que têm que estar na consideração por elas. É arrumar o espaço, não é? E, portanto, a relação com o Estado, com estas coisas, é miserável. É miserável. Porque essas pessoas assassinas, as margens, e depois com a polícia, com os tais juros, não é? Com os tais juros sensíveis, que, pronto, obviamente não podemos nunca generalizar, não é? Mas está instalado no seio da polícia uma atitude de discriminação em relação a estas pessoas, em relação não só às pessoas, em relação às zonas, não é? As zonas, com a sua própria designação, de maneira que não é abordada, trata disso. E, portanto, isto não pode dar um resultado. Quando cidadãos e cidadãs, que sejam mencionados são maltratados desta maneira, é evidente que, como eu disse, não é? Tendência ou é para a volta, portanto, para a anticidadania, com comportamentos de anticidadãos, ou é para a não cidadania, para a alegria, para o desenho e para a assistência. Não é? E depois vem-nos dizer, mas a maior parte daquela gente vai trabalhar e quarta-feira, não sei o quê. Pois, mas com que sentimento do dia a dia, não é? Com que sentimento e com cansaço ao fim do dia, não é? Isto depois ninguém diz, não é? Mas, felizmente, há mais trabalho que ainda é possível, mas não é graças ao Estado. Nem sequer, muitas vezes, ao Estado local, nem sequer ao Estado local, quando o Estado local podia ser diferente. Mas nem sequer, há exceções, é verdade, há exceções. Mas, se faz alguma coisa, é a cidadania organizada que faz isso. Muitas vezes até de dos próprios bairros, pelas organizações que lá trabalham, não é? E que são exemplares daquilo que o Estado faz, mas que também são maltratadas pelo Estado. Como é que se pode promover essa altercidadania num contexto completamente adverso? Ou seja, quando nós temos uma ascensão à extrema-direita, um discurso populista, um discurso que instrumentaliza também estas pessoas e estas margens, como é que se pode dar a volta? Como é que se pode promover essa cidadania, essa altercidadania a partir dos bairros? Não, se quiseres. Bom, podíamos, há pouco falou, portanto, que a polícia acaba por ser o rosto, né, do Estado, né? Mas não só, por exemplo, agora o slogan ordem, lei e ordem tornou-se o slogan aqui e em todo parte, né? Em várias partes. Algumas pessoas têm chamado a atenção, e com razão, se repararmos bem, quando se convoca a lei, para tratar isso, convoca-se a lei para punir. Mas não se convoca a lei para conferir direitos constitucionais. Não é? Ou seja, é aquilo que muitas vezes se diz que é o direito penal chega rápido a esses bairros, mas o direito constitucional não. Ou seja, o direito à habitação, o direito à saúde, por aí fora. Não é? E o que acontece com a questão de lei e ordem, muitas vezes, é aquilo que alguém em 2007 chamou um livro de governar através
do crime, ou muitas vezes através de um suposto crime, ou hoje está-se a falar em percepções de insegurança, percepções de criminalidade, por aí fora, quando os dados contrariam isso, mas se lança isso, né? Ou então se está a governar sempre em torno dessas narrativas, né? Que muitas vezes acabam por satisfazer determinadas, digamos assim, partes da sociedade. Estava aqui a falar da extrema-direita, ou, digamos assim, a abordagem mais populista, e tudo fora, não é? Eu acho que sim, acho que a resposta é sempre com políticas, e eu gosto de dizer isso, não é com soluções punitivas que se vai resolver isso. Tem que ser soluções sempre mais abrangentes, que acabam por exemplo, reforçar a coesão que existe nos bairros, ou, por exemplo, que temos casos de pessoas que precisam de a tal questão da reinserção social, ou seja, construção digamos assim, reconstrução de confiança dentro das comunidades, ver comunidades que antigamente eram mais pujantes e tinham uma cidadania, uma intervenção no bairro até muito mais ativa, e que ao longo das últimas décadas tem, ou seja, estudar e atuar nesse sentido. Eu acho que pode ser uma das respostas das instituições públicas, do Estado, para essas comunidades. E não é sempre a narrativa da punição, é sempre a pauta punitiva, que parece que vai pôr tudo em ordem, etc, etc. E temos pessoas que... uma das questões também que eu gosto sempre de trazer é quando se fala, mas esses bairros também, mas as pessoas são assim, chamam polícia, sempre, mas também, como vários estudos mostram, estão sempre também a reportar as questões sociais ao mesmo tempo, as estruturais ao mesmo tempo, chamam melhores equipamentos sociais, chamam melhor tratamento das escolas que estão, eu conheço escolas que os alunos vão e não têm, no período de frio é bastante difícil, não é? As pessoas têm de ir procurar um cantinho na biblioteca para se aquecer, por aí fora. Atividades, há bocado falei de espaços intergeracionais, e porque não a gente tem de falar, não é? Senhoras, eu conheço pessoas que trabalham, por exemplo, vivem em Monte da Caparica e vão trabalhar em Queluz. Por exemplo, levantam às 4h30 da manhã e só voltam às 9h30 da noite. Que tempo tem para estar com as crianças, com os filhos? Ou seja, a própria carga laboral, o horário, tem de ser repensado. A própria justiça. Isso eu estou a falar não é só para os bairros, é para o geral. As pessoas têm mais tempo com os filhos. Não é? Não é só apontar dedo, ver também onde é que podemos atuar de modo a as famílias possam ter mais tempo com os filhos, acompanhar os filhos nas atividades escolares. Ou se não há isso, pelo menos arranjar projetos, iniciativas com que as crianças possam ter esse acompanhamento. Eu sei que em alguns bairros há, isso é verdade, há associações, há alguma ou outra intervenção do Estado, mas precisamos ir de uma forma mais sistemática, mais consistente para poder, ou seja, há potencialidades nos bairros, incrível, falas com jovens e pessoas, eu conheço pessoas que dão autênticas aulas de teoria social. É uma aprendizagem cotidiana sobre o que é Portugal, sobre o que é as desigualdades socioeconómicas e por aí fora. É uma aprendizagem todos os dias. Então, a potencialidade que existe nos bairros é